Lena permaneceu parada na calçada escura e gelada do prédio, segurando sua mala com as mãos trêmulas, ainda não conseguindo acreditar no que havia acabado de acontecer. Lágrimas quentes escorriam por seu rosto, misturando-se com as gotas de chuva que caíam sem piedade. Aos 32 anos, havia sido chamada de velha pelo próprio marido, que ainda por cima havia declarado sem pudor: Patrícia é jovem, linda e rica, tudo o que você não é e nunca será. Ela representa o futuro, você representa o passado que quero esquecer. O som da porta batendo com força ainda ecoava em seus ouvidos, seguido pelo clique definitivo da fechadura sendo trancada. Ricardo, a sogra Conceição e até mesmo seu próprio filho André haviam se unido contra ela, escolhendo o dinheiro e o status social em detrimento de 13 anos de dedicação, sacrifício e amor incondicional. Ali sozinha no frio cortante da madrugada, carregando apenas uma mala com suas poucas roupas desbotadas e uma carteira de identidade no bolso, Lena sentia como se sua vida tivesse chegado ao fim. Não tinha para onde ir, não tinha dinheiro, não tinha ninguém. Era apenas uma mulher destroçada, abandonada por aqueles que mais amava, enfrentando a noite mais escura de sua existência. Mas o destino ainda reservava surpresas para ela, e eles se arrependeriam amargamente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite agora para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma história emocionante como esta que você está prestes a ouvir. E me conte nos comentários de qual cidade e país você está nos acompanhando. Adoro saber de onde vocês estão ouvindo essas histórias que tocam o coração e mostram como a vida pode dar voltas inesperadas. Hoje era dia de celebração. 13 anos de casamento. Pizza era coisa do dia a dia, mas eles tinham uma festa para comemorar. Lena se levantou, puxando para baixo o vestido modesto que comprara em uma liquidação 5 anos atrás. Ficava perfeito em sua silhueta mais magra naquele tempo, mas agora Lena amarrou um cinto largo na cintura, esperando esconder o cansaço e a magreza que os anos de trabalho árduo haviam deixado como marca. 13 anos. Parecia uma eternidade desde aquele dia de verão, quando Ricardo havia pedido sua mão, prometendo que construiriam juntos um império de amor e prosperidade. Você é minha musa, minha inspiração, dizia ele então, beijando suas mãos que ainda eram macias, sem as calosidades que anos de detergente e trabalho pesado deixariam como cicatrizes invisíveis. Naquele tempo, ela acreditava que o amor seria suficiente para superar qualquer obstáculo. Foi até o espelho do corredor. Uma mulher de olhos cinzentos e sem brilho a encarava de volta. Nem mesmo a base, cujos últimos restos ela havia raspado do tubo com um palito de fósforo, conseguia esconder as olheiras profundas que se aprofundavam dia após dia. Mas houve um tempo em que ela era chamada de Helena, a Bela, antes daquela garota cheia de sonhos se dissolver em trabalhos temporários intermináveis, limpando o chão dos outros, lavando roupas alheias, tentando economizar cada centavo para que Ricardo pudesse ter seu início promissor nos negócios. O reflexo no espelho a transportou por um momento para aquela manhã de outubro, 13 anos atrás, quando deixara a sala de anatomia pela última vez. Suas anotações ainda estavam organizadas, os livros de medicina empilhados sobre a mesa de estudos. É só temporário, amor, Ricardo havia sussurrado, segurando seu rosto entre as mãos. Assim que o negócio decolar, você volta para a faculdade. Prometo. Ela havia acreditado. Guardara cuidadosamente os livros numa caixa, como quem guarda um tesouro, certa de que em poucos meses os retiraria de lá. A caixa ainda estava no sótão, acumulando poeira e sonhos esquecidos. Um ruído abafado veio do quarto ao lado. A sogra, Conceição Paz, não participava dos preparativos da celebração familiar, embora morasse na casa deles há bastante tempo. A mulher permanecia em seu quarto, saindo apenas para as refeições e para fazer suas observações ácidas sobre a vida do casal. Sempre havia uma crítica na ponta da língua, sempre um suspiro de desaprovação
quando observava os esforços de Lena para manter a casa impecável com recursos limitados. Lena voltou o olhar para a pequena caixa de veludo sobre a mesa de cabeceira. Dentro dela, reluziam abotoaduras douradas de uma marca respeitável. Ela havia adiado o tratamento de um dente molar por 6 meses inteiros, suportando dores lancinantes que a acordavam no meio da noite, fazendo bochechos com água morna e bicarbonato de sódio, mas ontem, finalmente, reunira coragem e dinheiro suficiente para comprar este presente especial. Cada centavo daquelas abotoaduras representava horas extras de trabalho. Lembrara-se de cada casa onde havia esfregado pisos até que suas costas doerem, cada banheiro que havia limado até que o cheiro de desinfetante impregna sua pele. Mas valia a pena. Ricardo sempre dizia que prestava atenção aos detalhes durante as negociações comerciais importantes. Segundo ele, os clientes observavam tudo, desde os sapatos até os acessórios. Ele precisava dessas abotoaduras para causar boa impressão, mas o dente dolorido poderia esperar mais alguns meses. Afinal, ninguém veria sua boca aberta durante uma reunião de negócios. O barulho metálico da chave arranhando a fechadura fez o coração de Lena disparar descompassadamente. "André, papai chegou!" gritou ela, exalando o ar que nem percebera estar segurando. A porta se abriu com mais força do que o necessário, batendo contra a parede. O cheiro inconfundível de perfume masculino caro misturou-se com o ar frio e úmido da noite que entrou pela abertura, criando uma atmosfera estranha na casa aquecida. "Ricardo, feliz aniversário de casamento." Lena deu um passo ansioso em sua direção, abrindo os braços num gesto que havia repetido milhares de vezes ao longo dos anos, mas o marido não se moveu nem 1 centímetro em sua direção. Permaneceu parado na soleira da porta, sem tirar os sapatos sociais caros, deixando que a umidade da rua se espalhasse pelo piso que ela havia encerado naquela manhã com tanto cuidado. Um casaco de grife em tom cinza chumbo repousava casualmente sobre os ombros largos de Ricardo, como se ele fosse uma estrela de cinema posando para uma revista. Nas mãos, carregava uma sacola de papel craft de uma loja de vinhos importados, daquelas lojas onde uma única garrafa custava mais do que Lena ganhava em uma semana inteira de trabalhos extras. Mas não foi o casaco nem a sacola que fez o sangue de Lena gelar nas veias. Ao lado de Ricardo, meio escondida atrás dele como uma criança tímida, estava uma estranha. A garota parecia ter saído diretamente de uma revista de moda. Pele perfeitamente lisa e sem imperfeições, lábios carnudos com um brilho discreto, cabelos loiros naturais caindo em ondas suaves sobre os ombros delicados. Ela mal deveria ter completado 20 anos. A desconhecida olhou para Lena não com raiva, hostilidade ou mesmo curiosidade normal. Era algo muito pior, um olhar de repulsa sutil, como quem observa uma mancha de gordura num restaurante caro ou um inseto que apareceu inesperadamente numa sala limpa. Seus olhos azuis percorreram Lena da cabeça aos pés, catalogando cada imperfeição, cada sinal de cansaço, cada evidência dos anos de trabalho pesado. Ricardo, as mãos de Lena, que estavam estendidas para abraçá-lo, caíram lentamente ao longo do corpo. Sua voz saiu mais fraca do que pretendia. "Quem é esta pessoa?" O marido entrou na casa sem cerimônia, sem tirar os sapatos sociais, deixando marcas escuras de lama no piso claro que ela havia passado de joelhos, esfregando naquela mesma manhã. Cada pegada parecia uma afronta deliberada ao seu trabalho, ao seu cuidado, à sua dedicação silenciosa. A garota seguiu atrás dele, seus saltos altos repicando no piso, com um som metálico e irritante. "Entre, Patrícia, não seja tímida." "Dê uma olhada na casa enquanto conversamos", disse Ricardo sem sequer direcionar o olhar para a esposa, como se ela fosse parte da mobília, algo que sempre esteve ali e não merecia atenção especial. Patrícia respondeu com uma voz melodiosa, mas arrastada, daquelas vozes que denotam uma vida inteira sem preocupações financeiras. É até acolhedor, Ricardo, mas realmente meio apertado para uma família moderna.
Este papel de parede floral é bem vintage, não é? Ela passou o dedo enluvado pela parede, como se estivesse verificando poeira. Você me prometeu que haveria uma sala de estar espaçosa aqui para entretenimentos. Podemos ampliar este ambiente e derrubar esta parede divisória, não podemos? Claro que podemos fazer qualquer modificação necessária, respondeu Ricardo, com a naturalidade de quem está discutindo a troca de uma lâmpada queimada. Lena ficou parada no meio do corredor, observando aquela conversa surreal. Sentia como se estivesse assistindo a um filme, como se aquilo não pudesse estar acontecendo em sua própria casa, com seu próprio marido, em seu próprio aniversário de casamento. O sangue parecia ter abandonado completamente seu rosto, deixando-a pálida e tonta. Ricardo, o que está acontecendo aqui? Sua voz tremeu mais do que gostaria. Hoje é nosso aniversário de casamento. Preparei um jantar especial, comprei um presente. Ela estendeu a caixa de veludo com as mãos trêmulas, como uma oferenda a um Deus que talvez não estivesse mais interessado em aceitar sacrifícios. Ricardo olhou para a caixa de veludo como se ela contivesse algo desagradável, talvez um inseto morto ou comida estragada. Seu rosto se contorceu numa expressão de desprezo que Lena nunca havia visto antes, ou talvez nunca tivesse prestado atenção suficiente para notar. Abotoaduras! Ele soltou uma gargalhada seca e cruel que ecoou pela casa. Lena, sinceramente, para que todo esse esforço desnecessário? Dá para ver de longe que são simples, de qualidade inferior, provavelmente compradas numa daquelas lojas de departamento em liquidação. Ele fez um gesto desdenhoso com a mão, como se estivesse espantando uma mosca. Guarde para você mesma. Pode tentar penhorar depois, talvez consiga alguns trocados. As palavras atingiram Lena como chicotadas. Ela sentiu o sangue subir ao rosto, não de raiva, mas de uma vergonha profunda e cortante que a fez querer desaparecer. Simples, qualidade inferior. Como se os 6 meses de privações, as noites mal dormidas por causa da dor no dente, as horas extras de trabalho, fossem algo insignificante, digno apenas de desprezo. Simples, ela repetiu em sussurro, as palavras saindo de sua boca como pedras pesadas. Eu economizei por 6 meses inteiros para comprar isso. Ainda não consegui nem tratar meu dente que está doendo. Exatamente isso mesmo. Ricardo virou-se bruscamente para encará-la, e seu rosto se transformou numa máscara de irritação pura e descontrolada. As veias do pescoço saltaram, os olhos se estreitaram. Olhe para você mesma, Lena, realmente olhe. Ele apontou para ela com o dedo indicador, como se estivesse acusando uma criminosa. Seus dentes não recebem tratamento adequado há anos, suas meias calças estão gastas, com fios repuxados visíveis, e você exala um cheiro persistente de água sanitária, misturado com cebola frita e suor de trabalho pesado. Cada palavra era uma facada. Lena sentiu como se estivesse sendo despida publicamente, como se cada imperfeição, cada sinal de luta e sacrifício fosse exposto sob uma luz crua e impiedosa. O cheiro de água sanitária, ela sabia que estava ali, impregnado em sua pele mesmo depois de banhos longos. Era o cheiro de sua sobrevivência, de sua dignidade conquistada com trabalho honesto. Mas nas palavras de Ricardo, soava como algo repugnante, indigno. Lena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O ar pareceu escassear nos pulmões. Ela se perguntou quando havia se tornado invisível para ele, quando havia deixado de ser a mulher por quem ele se apaixonara para se tornar apenas um obstáculo em sua vida. Ricardo não havia terminado. Após uma pausa calculada para que suas palavras anteriores fizessem efeito completo, ele acrescentou a frase que se cravaria na memória dela para sempre. Aos 32 anos, Lena, você já é uma mulher velha, cansada e sem qualquer atrativo. A palavra velha ecoou em sua mente como um sino fúnebre. Velha aos 32 anos. Velha por ter sacrificado sua juventude, seus sonhos, sua beleza natural em prol da família que ele agora desprezava.
velha por ter carregado sozinha o peso de manter uma casa, criar um filho, sustentar os sonhos de um homem que agora a via como um fardo. Velha. As bochechas de Lena coraram de uma forma que não acontecia há anos. A incredulidade misturava-se com uma dor tão profunda que parecia física. Mas, Ricardo, eu estava trabalhando. Limpei pisos de escritórios até altas horas para que você pudesse ter capital para abrir seu negócio. Abandonei meu curso de medicina no 2º ano, quando você disse que precisava de apoio. E quando você pediu, foi em vão? Se eu tivesse me formado, se fosse médica hoje, isso faria diferença? O que sou agora para você? Uma simples faxineira, uma empregada doméstica. Patrícia, que havia permanecido silenciosa observando a cena como se fosse um espetáculo de teatro, deu uma risadinha cristalina e musical. Colocou a mão bem cuidada, com unhas perfeitamente esmaltadas e pele macia que nunca conhecera trabalho pesado, sobre a boca, num gesto falso de quem tenta conter o riso. Ricardo, por favor, não seja tão cruel assim com ela, disse a garota, com um tom que misturava falsa compaixão com diversão mal disfarçada. Ela realmente se esforçou, até cozinhou. Patrícia acenou graciosamente em direção à cozinha, de onde vinha um aroma que de repente parecia diferente. Não mais apetitoso, mas quase ofensivo. Embora tenha um cheiro meio estranho vindo de lá. É queimado? É alecrim, Lena corrigiu mecanicamente, sua voz saindo automática enquanto sua mente tentava processar a realidade que se desintegrava ao seu redor. Sentia as pernas fraquejarem, como se os ossos estivessem se dissolvendo. Ricardo, pelo amor de Deus, me diga que você está fazendo algum tipo de brincadeira cruel, Lena implorou, sua voz quebrando em várias sílabas. Por favor, temos uma família estabelecida há 13 anos. Temos André, nosso filho. Sai falando no André, Ricardo disse, dirigindo-se ao quarto do garoto com passos firmes e determinados, como se finalmente estivesse lidando com questões realmente importantes. André, saia desse quarto agora mesmo e venha ver o que papai trouxe para você. André saiu correndo para o corredor, ainda vestindo a camiseta do videogame que usava desde a manhã. Quando viu o pai, seu rosto de 13 anos se iluminou com uma alegria genuína e pura. O tipo de alegria que só as crianças conseguem expressar, sem filtros ou pretensões. Pai, finalmente você chegou. Estava esperando há horas. Ricardo sorriu para o filho. A primeira expressão calorosa que demonstrara desde que entrara em casa. Entregou-lhe uma caixa retangular e achatada, pesada e com acabamento sofisticado. É o modelo mais recente de laptop, André. Para que você não passe vergonha com seus equipamentos antigos na frente dos colegas de escola. Um jovem da sua idade precisa estar bem equipado tecnologicamente. Incrível! André pegou a caixa com os olhos brilhando de uma forma que Lena reconheceu. Mas não era a mesma alegria inocente de segundos atrás. Era algo diferente, um brilho ganancioso, calculista, que a fez sentir um frio estranho na espinha. Papai, você é o melhor pai do mundo. Muito obrigado. O que mais doeu em Lena foi perceber que André nem sequer olhou em sua direção durante toda a troca. Era como se ela tivesse se tornado invisível, uma sombra sem importância na própria casa. Lena se aproximou timidamente do filho, tentando chamar sua atenção tocando levemente em seu ombro. André, querido, precisamos conversar sobre algumas coisas importantes. Que tal se fôssemos para um local mais privado, sem a presença de pessoas estranhas? Não há pessoas estranhas nesta casa, Ricardo interrompeu com firmeza, sua voz ganhando um tom autoritário que ela nunca havia ouvido antes. Patrícia é minha futura esposa. Ela é filha de Maurício Constantino. Você conhece este nome, não é, Lena? Ele é um dos maiores investidores da região, meu novo sócio comercial. Lena sentiu o mundo girar ao redor dela. Ricardo continuou implacável. Patrícia representa status social, Lena. Ela é minha entrada para a liga principal dos negócios, para os círculos onde o dinheiro real circula. Sua voz foi ficando cada vez mais dura. E você,
Como uma âncora pesada, só me arrasta para o fundo do mar com sua pobreza constante. Sua aparência desleixada e sua cara perpetuamente amarga e cansada. Estou exausto dessa vida. Quero realmente viver, não apenas sobreviver dia após dia. Âncora. Lena repetiu a palavra, encostando-se na parede para não cair. A ironia era cruel demais para ser coincidência. Durante 13 anos inteiros, ela havia sido a base sólida que permitiu que ele construísse tudo o que tinha. E agora, de repente, ela havia se transformado na âncora que o impedia de navegar livremente. Mas, Ricardo, e nossa casa? Lena perguntou, sua voz saindo num fio. Nós compramos esta casa juntos. Eu vendi todas as joias que herdei da minha avó para conseguir dar a entrada. Durante todos esses anos, eu estava pagando as prestações mensais com o dinheiro que ganhava nos trabalhos extras de limpeza e lavagem de roupas. Sobre a casa, Ricardo sorriu, mas era um sorriso frio, calculado, que não chegava nem perto de seus olhos. Você tem exatamente 1 hora para fazer suas malas e deixar esta propriedade. Como assim? 1 hora? Lena sentiu o chão desaparecer debaixo de seus pés. Esta é minha casa também. Eu tenho direitos aqui. Posso provar que ajudei a comprar? Não. A palavra escapou mais firme do que esperava, apesar do tremor que tomava conta de seu corpo inteiro. Eu não vou sair assim. Esta casa também é minha. Eu ajudei a comprar. Eu sustentei esta família durante todos esses anos. Ricardo deu um passo à frente, invadindo deliberadamente o espaço pessoal dela. Sua presença se tornou intimidadora, quase ameaçadora. Você vai sair, sim. A voz desceu para um tom baixo e perigoso, que ela nunca havia ouvido antes. Se não for por bem, eu mesmo jogo suas coisas na rua. E se for preciso, eu te arrasto pelo braço até a porta. Lena sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. Nunca o havia visto assim. Não apenas cruel com palavras, mas fisicamente ameaçador, disposto a usar força bruta se necessário. O homem que um dia prometera protegê-la, agora a ameaçava abertamente em sua própria casa. Naquele momento, como se tivesse sido convocada por algum sinal invisível, a porta do quarto onde a sogra costumava passar a maior parte do tempo se abriu com um rangido suave. Conceição Paz saiu para o corredor com passos medidos e calculados. Estava usando um vestido social elegante de cor azul marinho e maquiagem cuidadosamente aplicada, algo que não fazia há meses. Era óbvio que ela sabia exatamente quando o filho chegaria e provavelmente estava se preparando para este momento há horas. Lena, não invente histórias fantasiosas, disse a mulher com uma voz firme, ajustando um broche dourado na lapela do vestido. Que joias da sua avó! Sua avó era uma mulher simples que não deixou nem alguns centavos de herança para ninguém. Conceição fez uma pausa dramática, observando o efeito de suas palavras. Esta casa está registrada exclusivamente em meu nome. Eu sou a única proprietária legal desta propriedade, e você, minha cara, não é ninguém aqui. Durante todos esses anos, você foi apenas registrada temporariamente como moradora. Lena olhou fixamente para a mulher para quem havia levado chá na cama durante anos, todas as manhãs, sem falhar um único dia. Para quem havia preparado injeções dolorosas quando a ciática atacava violentamente. Para quem havia cozinhado pratos especiais quando ela estava doente. Para quem havia demonstrado carinho, cuidado e respeito filial durante mais de 1 década. Conceição, a senhora sabe perfeitamente qual é a verdade, disse Lena, sua voz saindo mais firme do que esperava. A senhora mesma me pediu, me implorou para que registrássemos a casa em seu nome. Disse que assim os impostos seriam menores e que a senhora poderia receber auxílios governamentais para idosos de baixa renda. Eu confiei na senhora como confiaria na minha própria mãe. Ah, quem sabe o que as pessoas disseram no passado, murmurou Conceição com um dar de ombros, como se estivesse discutindo o tempo. Conversas de corredor, palavras ao vento. Você tem documentos oficiais que comprovem essa versão dos fatos? Você tem contratos assinados? Não, não temos nada por escrito. Eram apenas acordos familiares verbais.
Então, eram apenas palavras soltas no ar, querida. E palavras não se transformam em direitos legais ou em ações judiciais vencedoras. Ricardo voltou a encarar Lena visivelmente impaciente. Você tem poucos minutos restantes, Lena. Depois disso, não respondo por mim. Lena voltou seu olhar desesperado para o filho, sua última esperança. André já havia desembalado completamente o laptop novo e estava sentado no puff da sala, acariciando a carcaça prateada do equipamento como se fosse um animal de estimação precioso. André, ela chamou, sua voz carregada de súplica. Filho querido, você consegue me ouvir? Papai está me colocando na rua no frio da noite. Não temos para onde ir, mas podemos tentar ficar na casa da vovó Maria, na roça. Ela sempre disse que teríamos um lugar lá. Vamos juntos, meu amor. André levantou a cabeça lentamente. Quando seus olhos encontraram os dela, Lena sentiu um choque que a atingiu como um raio. Nos olhos de seu próprio filho, sua única criança, havia uma expressão que ela conhecia bem, mas nunca esperara ver direcionada a ela. Era o mesmo cálculo frio e cruel que Ricardo demonstrara minutos antes. Onde? Na roça da vovó Maria? Disse André, fazendo uma careta de desprezo que parecia velha demais para seu rosto de 13 anos. Mãe, pelo amor de Deus, o que aconteceu com você? Não entende nada da vida? Papai tem negócios importantes aqui na cidade, dinheiro de verdade, conexões que importam. Ele já me prometeu um videogame de última geração e tênis importados caros que todos os meninos da escola vão invejar. Lena sentiu como se tivesse recebido uma punhalada no peito, mas André ainda não havia terminado. E além do mais, continuou o garoto com uma frieza que a gelou até os ossos, a Patrícia é muito mais bonita que você, mãe, muito mais jovem também. Papai fez uma boa troca. Ele deu de ombros, como se estivesse comentando sobre o tempo. Você não é feia, mas olha para você. E ela tem dinheiro, tem classe, pode dar coisas boas para o papai, para mim. É melhor assim. As palavras seguintes saíram como facadas certeiras. Eu já sabia da Patrícia há meses, mãe. Papai me apresentou ela faz tempo. Ela é legal comigo, me leva em lugares bacanas, compra coisas que você nunca conseguiu comprar. Por que eu escolheria ficar com você na roça quando posso ter uma vida boa aqui? Lena sentiu o mundo desmoronar completamente ao seu redor. Não apenas seu filho a rejeitava por interesse material, mas ele já sabia da traição há meses. Havia sido cúmplice silencioso da destruição de sua família, participado ativamente da farsa, mentido para ela durante todo esse tempo. André, eu sou sua mãe, ela disse, a voz quebrada, mal conseguindo formar as palavras. E daí? André respondeu com uma indiferença brutal. Ser mãe não significa que você é a melhor opção. Patrícia vai ser uma mãe muito melhor. Ela tem dinheiro, tem estilo, não fica o tempo todo reclamando de contas e cansaço. Com ela eu vou ter uma vida de verdade. A traição era completa. Não apenas Ricardo a havia enganado, mas seu próprio filho havia sido seu cúmplice. Todos haviam tramado às suas costas, planejado sua substituição como se ela fosse um objeto defeituoso a ser descartado. A ameaça física de Ricardo, o silêncio cúmplice da sogra e a rejeição calculista do próprio filho se fecharam sobre Lena como um cerco mortal. Ela entendeu, com um nó doloroso apertando seu peito, que não estava saindo por escolha própria. Estava sendo expulsa, descartada, eliminada da vida dessas pessoas como se nunca tivesse importado. André, sussurrou ela uma última vez, mas o garoto já havia se virado para o laptop, ignorando-a completamente. Ricardo consultou o relógio com impaciência teatral. O tempo está se esgotando, Lena. Sugiro que comece a fazer as malas agora, antes que eu perca a paciência completamente. E foi naquele momento que Lena percebeu que havia perdido tudo, não apenas a casa, o marido e o filho, mas também qualquer ilusão de que algum dia havia sido verdadeiramente amada por aquelas pessoas. Após a revelação devastadora de André sobre seu conhecimento e aprovação da traição, um silêncio pesado tomou conta da casa.
Lena permaneceu parada no meio da sala, ainda processando as palavras cruéis do filho, quando Ricardo voltou a falar. Bom, agora que está tudo esclarecido, disse ele com uma satisfação evidente na voz. O tempo realmente está passando, Lena. Patrícia quer tomar um banho relaxante, então seria bom que você liberasse o banheiro o quanto antes e aproveite para levar suas coisas de lá também. Patrícia, que havia permanecido observando toda aquela cena como se fosse um espetáculo de teatro particularmente interessante, caminhou graciosamente até o espelho do corredor. Arrumou o penteado loiro com gestos estudados e, olhando para Lena através do reflexo, disse com uma voz doce que mal disfarçava a crueldade. Ah, sim, e já que está fazendo a mudança, aproveite para levar também seus potes e frasquinhos do banheiro. Preciso de espaço para meus produtos de beleza importados. São muito caros, você não faria ideia. Ela fez uma pausa teatral, examinando as próprias unhas perfeitas. Na verdade, talvez seja melhor você jogar essas coisas fora mesmo. Duvido que tenha dinheiro para comprar produtos decentes onde quer que vá morar. André soltou uma risadinha do puff onde estava sentado. É verdade, mãe. A Patrícia tem uns cremes que custam mais que seu salário de um mês inteiro. André! Patrícia fingiu repreendê-lo, mas estava claramente divertida. Não seja cruel assim. Então, dirigindo-se a Lena com falsa compaixão. Mas ele está certo. Talvez seja a hora de você aceitar sua nova realidade social. Com nojo evidente, Patrícia chutou com a ponta do sapato de grife a sacola de botas de inverno de Lena, empurrando-a para um canto como se fosse lixo. E isso aqui está atrapalhando a decoração. Ricardo, você não disse que ia trocar todos esses móveis velhos? Este lugar precisa de uma reforma completa. Claro, amor, respondeu Ricardo, sem nem olhar para Lena. Vamos refazer tudo. Começar do zero, como deve ser. Papai, André interveio animadamente. A Patrícia disse que posso escolher a cor do meu quarto novo. Estou pensando em azul metálico, bem moderno. Nada desses tons infantis que a mãe sempre escolhia. Lena sentiu cada palavra como uma punhalada. Não apenas a estavam expulsando, mas já estavam planejando apagar qualquer vestígio de sua existência naquela casa, na vida deles. Que delícia, comentou Patrícia batendo palmas. Vamos fazer uma decoração completamente nova. Algo com classe, finalmente. Ricardo me mostrou fotos de como era antes, mas, sinceramente... Ela fez uma careta exagerada. Parecia casa de gente simples demais. Lena entrou silenciosamente no quarto que havia sido seu lar por mais de uma década, seguida pelos risos abafados que vinham da sala. O silêncio do quarto contrastava com a alegria sinistra dos outros cômodos. Cada móvel, cada objeto continha uma memória que agora se transformara em dor. A cama onde havia sonhado com um futuro próspero ao lado de Ricardo. A penteadeira, onde se arrumava todas as manhãs, esperando que ele notasse seus esforços para permanecer atraente apesar do cansaço. Suas mãos tremiam incontrolavelmente, desconectadas de sua vontade, enquanto abria a velha mala esportiva azul. O som do zíper ecoou no silêncio como um grito abafado. Cada peça de roupa que dobrava e colocava na mala parecia carregar o peso de uma vida inteira de sacrifícios. Do corredor chegavam fragmentos da conversa dos três. Vamos viajar para Miami no mês que vem, dizia Patrícia. André, você vai adorar os shoppings de lá. Sério? Que demais, respondia o garoto. Posso comprar aqueles tênis que eu queria? Claro, filho. A voz de Ricardo soava mais carinhosa do que Lena se lembrava de ter ouvido nos últimos anos. Agora podemos nos dar esses luxos, sem certas despesas desnecessárias. As blusas desbotadas, algumas ainda guardavam o cheiro suave do amaciante que ela usava quando havia sobrado dinheiro para tal luxo. Os suéteres com pequenos furos de traça, ela se lembrava de cada um, de quando os havia comprado em liquidações, sonhando com ocasiões especiais que nunca chegaram. As duas calças jeans gastas nos joelhos, marcas de anos passados de joelhos esfregando pisos alheios. Mãe, você ainda está aí?
A voz de André soou do corredor, impaciente. A Patrícia quer ver o quarto que vai ser dela. O nosso quarto. Ele se corrigiu com uma risadinha maliciosa. André, deixe ela terminar, disse Patrícia, mas o tom era de quem está se divertindo. Coitada, deve ser difícil sair de uma casa tão confortável para ir para sei lá onde. No fundo da gaveta, seus dedos encontraram a carteirinha de estudante de medicina. O plástico estava amarelado pelo tempo, mas ainda era possível ver sua foto de 19 anos. Olhos brilhantes, sorriso confiante, cabelos sedosos enquadram um rosto jovem e cheio de esperanças. Ela segurou o pequeno retângulo de plástico por um longo momento, como se tentasse extrair dele a força que um dia possuíra. Ah, Ricardo! A voz melosa de Patrícia chegou até o quarto. Você não vai acreditar no que encontrei aqui na estante. Uns livros de medicina. Sua ex-mulher estudava medicina? Que engraçado, nunca imaginei. Posso jogar fora? Ocupam muito espaço. Pode jogar tudo fora, respondeu Ricardo sem hesitação. Ou melhor, deixe aí que ela leva junto com as outras tralhas. O retrato de casamento na mesa de cabeceira a encarava em silêncio. Ela e Ricardo sorridentes, jovens, apaixonados. Suas mãos hesitaram por um momento antes de deixá-lo onde estava. Aquela mulher da foto não existia mais. Lena! A voz de Ricardo soou impaciente do corredor. Você tem 5 minutos. Patrícia quer começar a se instalar. Era impressionante como uma vida inteira podia caber numa mala pequena. Todos os seus pertences, todas as evidências materiais de sua existência cabiam naquele recipiente modesto. Não havia joias, não havia objetos de valor, apenas as roupas simples de uma mulher que havia dedicado tudo ao sustento de uma família que agora a rejeitava. Quando saiu do quarto carregando a mala, encontrou os 3 na sala conversando animadamente sobre os planos para a reforma. Finalmente! Exclamou Patrícia. Pensei que ia demorar a noite toda. Ricardo, querido, chame alguém para trocar a fechadura ainda hoje. Não queremos visitas inesperadas, não é? André riu alto. Boa ideia. Mãe, você ouviu? Não adianta tentar voltar depois. Conceição se aproximou da porta e a abriu completamente, num gesto que não deixava dúvidas sobre suas intenções. O rangido das dobradiças soou como um hino fúnebre. Que Deus te abençoe em sua nova jornada, Leninha, disse com uma voz que tentava soar maternal, mas falhava completamente. Não guarde rancor de uma velha tola no coração. E não esqueça, acrescentou Patrícia com um sorriso falso. Se algum dia conseguir se reerguer e quiser nos visitar, é só ligar antes. Mas bem, duvido que isso aconteça. Ricardo consultou o relógio com impaciência. Patrícia, amor, que tal se você fosse tomar aquele banho? Eu resolvo os últimos detalhes aqui. Patrícia se dirigiu para o banheiro, mas parou na frente de Lena. Ah, quase esqueci, disse, tirando da bolsa um cartão de visita elegante. Se precisar de emprego doméstico, conheço umas famílias que estão procurando faxineiras. Claro que não pagam muito, mas para alguém na sua situação pode ser útil. E com um sorriso cruel, ela deixou o cartão cair no chão, aos pés de Lena. Lena olhou através da janela. O inverno estava no auge. Uma chuva fina e gelada caía sem parar. O vento cortante fazia as janelas tremularem. E ela estava usando apenas um casaco fino de outono e sapatos sociais de salto baixo. Suas botas de inverno, as únicas que realmente a protegeriam do frio e da umidade, ficaram esquecidas no canto onde Patrícia as havia chutado com desprezo. Tchau, mãe, disse André, sem nem levantar os olhos do laptop. Boa sorte lá fora, vai precisar. Lena desceu as escadas até o patamar do prédio, carregando sua mala que parecia conter o peso do mundo. Cada degrau ecoava na escada vazia, um som solitário que marcava o fim de uma era. Atrás dela, ainda podia ouvir as vozes alegres, planejando o futuro do qual ela havia sido brutalmente excluída. Ouviu a porta de seu antigo lar bater com força, seguida pelo som metálico e definitivo da fechadura sendo trancada. Clique.
o som mais final que já havia escutado na vida. Mas o que mais a machucou foi ouvir, através da porta fechada, o som de risos. Os três estavam rindo. Rindo de sua saída, de sua desgraça, de sua vida despedaçada. Ela ficou sozinha no patamar escuro e frio. Em suas mãos, uma mala meio vazia, contendo os destroços de uma vida inteira. No bolso do casaco, um celular antigo com apenas 5% de bateria restante. No chão do patamar, o cartão de visita de Patrícia, um lembrete cruel de como havia caído na vida. E em seu peito, um vazio tão profundo que parecia ter engolido toda a esperança que um dia existira ali. Lena desceu as escadas do prédio e caminhou pelas ruas sem destino definido, como um fantasma vagando pela cidade. Lágrimas quentes embaçavam seus olhos, misturando-se com a chuva fina que caía sem parar, encharcando seu rosto gelado. O contraste entre a temperatura corporal e o frio externo criava uma sensação estranha, como se seu próprio corpo estivesse rejeitando a realidade ao redor. Cada passo nas calçadas molhadas era uma pequena tortura. Seus pés, protegidos apenas pelos sapatos sociais inadequados, começavam a perder a sensibilidade. A mala, que parecia leve quando saíra de casa, agora pesava como se contivesse pedras. Seus braços doíam, mas ela não ousava parar. Parar significava enfrentar a realidade do que acabara de acontecer, e ela ainda não tinha forças para isso. Cláudia, sussurrou para si mesma, sua voz sendo engolida pelo ruído da chuva. Preciso falar com a Cláudia. Ela vai me ajudar, tenho certeza. Afinal, Cláudia era a madrinha de André, escolhida cuidadosamente quando o menino nasceu. Eram amigas desde a primeira série do ensino fundamental. Haviam passado pela adolescência juntas, dividido segredos, sonhos e decepções. Se alguém no mundo inteiro a ajudaria, seria Cláudia. Com os dedos já entorpecidos pelo frio, ela conseguiu discar o número da amiga. O telefone tocou longo e monótono na linha. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Lena começou a sentir uma ansiedade crescente no peito, como se até mesmo aquela última esperança pudesse lhe ser negada. Alô? A voz de Cláudia soou estranhamente cautelosa, diferente do tom caloroso de sempre. Cláudia, sou eu, a Lena. Escuta, aconteceu algo terrível. As palavras saíram atropeladas, como se estivessem represadas há horas. Ricardo me expulsou completamente de casa. Estou aqui na rua, no frio, não tenho para onde ir. Posso ir até sua casa? Pelo menos para dormir no sofá desta noite? Não preciso de nada mais, só um lugar para passar esta primeira noite. Seguiu-se uma pausa longa e desconfortável. Silêncio pesado na linha telefônica. Tudo o que se podia ouvir ao fundo era o som abafado da televisão e vozes distantes. Provavelmente o marido de Cláudia e os filhos jantando em família, aquecidos, seguros, felizes. Lena, me desculpe muito mesmo. A voz da amiga saiu baixa, carregada de uma culpa que parecia genuína. Eu realmente não posso te receber. Mas por que, Cláudia? Somos amigas há mais de 20 anos. Não tenho literalmente nenhum outro lugar para ir. É que... Cláudia hesitou, claramente desconfortável. Ricardo ligou aqui há menos de 5 minutos. Ele disse textualmente: se você permitir que ela entre na sua casa, farei questão de que meu José seja demitido amanhã mesmo. E você sabe, Lena, José é motorista particular dele há 3 anos. É nosso sustento principal. Temos o financiamento da casa para pagar, 3 filhos para criar, não podemos nos dar ao luxo de assumir riscos financeiros. O mundo de Lena desmoronou um pouco mais. Mesmo na rua, mesmo expulsa e humilhada, Ricardo ainda tinha poder sobre sua vida. Ainda podia fechar-lhe as portas, cortar-lhe os poucos fios de esperança que restavam. Cláudia, eu vou literalmente congelar na rua. Não tenho dinheiro, não tenho nada além desta roupa do corpo. Lena, meu coração está partido, mas... A voz da amiga estava claramente embargada. Vá para a rodoviária principal. Lá é quente durante a noite toda, tem segurança, banheiros. Você consegue passar a noite lá até resolver a situação. E pela segunda vez na noite,
Lena ouviu o som cruel dos bips, indicando que a ligação havia sido encerrada. Ficou parada na chuva, segurando o telefone mudo, sentindo o último vestígio de esperança escorrer entre seus dedos como a água gelada que molhava seu rosto. As 3 noites na rodoviária foram as mais longas de sua vida. O lugar nunca estava verdadeiramente silencioso. Sempre havia o barulho de motores, anúncios no alto-falante, passos ecoando no piso de cerâmica fria. O cheiro era uma mistura opressiva de combustível, comida requentada e suor humano. Lena dormia aos poucos, sempre acordando sobressaltada com qualquer som mais alto, com medo de ser expulsa dali também. Na primeira noite, ainda tinha esperanças de que fosse temporário, de que Ricardo voltaria à razão e perceberia o erro que estava cometendo. Na segunda noite, a fome começou a apertar como uma garra em seu estômago, e ela percebeu que precisava encontrar uma solução urgente. Na terceira noite, já não tinha forças nem para chorar. Era apenas uma sobrevivente, reduzida ao instinto mais básico de permanecer viva. Foi na manhã do terceiro dia que tudo mudou. Lena havia saído da rodoviária em busca de alguma oportunidade de trabalho, mesmo que temporário. Entrou no shopping próximo apenas para se aquecer e tentar usar o banheiro, quando presenciou uma cena que mudaria sua vida. Uma mulher de uniforme azul, claramente uma funcionária da limpeza, estava caída no chão de mármore, próximo à escada rolante principal. Um balde com produtos de limpeza havia se espalhado ao redor dela, criando uma poça que refletia as luzes do teto. A mulher respirava com dificuldade extrema. Seu rosto havia adquirido uma coloração pálida preocupante e suas mãos tremiam incontrolavelmente. Havia várias pessoas ao redor observando a cena, mas ninguém sabia exatamente o que fazer. A multidão murmurava nervosa, alguns cobriam o rosto com as mãos, outros tiravam fotos com o celular. "Ela não está bem", comentava uma voz masculina. "Deve estar bêbada ou usando drogas", respondeu uma mulher, mantendo distância. "Alguém chama a segurança", sugeriu outro. Lena, esquecendo-se instantaneamente da fome que corroía seu estômago e do cansaço que pesava em cada músculo, avançou rapidamente através da pequena multidão. O instinto cuidador que havia permanecido adormecido durante todos aqueles anos despertou subitamente com uma força que ela nem sabia que ainda possuía. "Saiam da frente, por favor", ela gritou com autoridade natural. "Esta mulher precisa de espaço e ar fresco." Ela se ajoelhou no chão frio ao lado da mulher, sem se importar que suas calças ficassem molhadas pela água com produtos químicos espalhada. Com movimentos cuidadosos, mas confiantes, afrouxou delicadamente a gola apertada do uniforme da funcionária e verificou se ela estava respirando adequadamente. "Você consegue me ouvir?" Lena deu leves tapinhas no rosto da mulher, tentando mantê-la consciente. "Qual é o seu nome?" "Teresa", respondeu a funcionária com uma voz rouca e desesperada, como se cada palavra custasse um esforço imenso. Ela levou a mão ao peito. "Meu coração está apertado. Não consigo respirar direito." "Teresa, olhe diretamente para mim e tente se manter calma", disse Lena com firmeza, mas em tom tranquilizador. "Você vai ficar bem." "Vou ajudá-la, mas preciso que confie em mim e tente respirar devagar comigo." Lena posicionou Teresa de lado para facilitar a respiração e garantir que as vias aéreas estivessem desobstruídas. "Chamem uma ambulância imediatamente", ela gritou para a multidão que observava. "E preciso que alguém me ajude a mantê-la confortável até a chegada do socorro." Um homem de meia idade se aproximou hesitante. Eu posso ajudar." "O que devo fazer?" "Ajude-me a elevá-la um pouco devagar para que ela respire melhor", instruiu Lena. Sem pressa, apenas o suficiente para ela ficar mais confortável. Enquanto o homem seguia suas instruções, Lena manteve contato visual constante com Teresa, conversando com ela para mantê-la consciente e tranquila. "Teresa, respire comigo. Devagar. Inspire pelo nariz, expire pela boca. Estou aqui com você e a ajuda está vindo." 5 minutos depois, um jovem de aproximadamente 30 anos
Vestindo um terno elegante e ostentando um distintivo que o identificava como gerente do shopping, chegou correndo ao local, claramente alarmado pela situação. "O que aconteceu aqui? Quem é o responsável pelo turno da manhã?" perguntou ofegante. "Teresa teve o que parece ser um problema cardíaco", Lena relatou calmamente, sem tirar os olhos da mulher. "A ambulância já foi chamada. Ela está consciente e estável, mas precisa de atendimento médico especializado." O gerente, Arthur Santos, segundo seu distintivo, olhou com evidente surpresa para aquela mulher estranha. Seu casaco estava sujo e molhado pela chuva da noite anterior. Sua aparência geral sugeria alguém que havia passado dias muito difíceis, mas ela havia tomado controle da situação de emergência com naturalidade e competência. "A senhora tem treinamento em primeiros socorros?" perguntou Arthur, genuinamente impressionado com a forma como ela havia lidado com a situação. Lena hesitou por apenas um segundo. "Estudei medicina há alguns anos, mas não terminei o curso. Aprendi primeiros socorros básicos." Quando os paramédicos finalmente chegaram e assumiram o atendimento de Teresa, a mulher conseguiu agarrar a mão de Lena com gratidão. "Obrigada, minha filha", disse Teresa, sua voz ainda fraca, mas cheia de reconhecimento. "Você me acalmou quando eu estava com muito medo. Muito obrigada." Quando a ambulância partiu, Lena sentiu a adrenalina diminuir gradualmente. A exaustão tomou conta de seu corpo como uma onda pesada, fazendo-a cambalear ligeiramente. "Posso ajudá-la em alguma coisa?" Arthur a segurou gentilmente pelo cotovelo. "A senhora agiu muito bem. Foi impressionante ver como manteve a calma." Ele fez uma pausa, observando-a atentamente. "Posso agradecê-la com um café e algo para comer? A senhora parece que precisa de uma refeição." Lena olhou nos olhos dele e, pela primeira vez em 4 dias, não viu desprezo ou julgamento. Via apenas preocupação genuína e respeito. "Na verdade", disse ela baixinho, "preciso muito de um emprego. Qualquer coisa, apenas para ter um lugar seguro onde ficar e poder recomeçar." Arthur a examinou com a avaliação prática de um administrador experiente. "A senhora tem documentos de trabalho?" "Não, foram roubados alguns dias atrás na rodoviária, junto com minhas outras coisas." "Entendo." Arthur coçou o queixo pensativo. "Temos uma vaga para limpeza noturna. O trabalho é pesado, mas o pagamento é semanal em dinheiro, e há um local nos fundos onde você pode ficar temporariamente até se reorganizar." "Aceito", Lena respondeu sem hesitação. "Meu nome é Arthur Santos", ele disse, estendendo a mão. "E você?" "Helena Carvalho. Pode me chamar de Lena." "Muito bem, Lena. Vamos conseguir um uniforme para você e uma refeição. Depois conversamos sobre os detalhes." E assim começou a próxima fase da vida de Lena. Com o primeiro salário, alugou um pequeno quarto numa pensão. Era minúsculo, mas era seu. À noite, limpava o shopping com uma paz estranha no trabalho repetitivo. Durante o dia, frequentava um curso técnico em enfermagem, redescobrindo sua paixão pela área médica que havia abandonado há tantos anos. A vida estava longe de ser fácil, mas pela primeira vez em muito tempo, Lena sentia que estava construindo algo que ninguém poderia tirar dela. 6 meses depois, numa noite fria de trabalho, Lena estava limpando a área da fonte quando encontrou uma pasta de couro e um celular esquecidos no banco. Quando tentou devolvê-los ao dono, presenciou um homem de 60 anos, Pedro Bastos, sofrendo um ataque cardíaco fulminante. Usando os conhecimentos que estava reaprendendo no curso técnico, Lena conseguiu ressuscitar Pedro, salvando sua vida. O empresário, impressionado com sua competência e gratidão genuína, ofereceu-lhe um emprego como cuidadora pessoal exclusiva. "Preciso de alguém que entenda de saúde, mas que também se importe genuinamente comigo como pessoa, não apenas com meu dinheiro", disse Pedro. "Você salvou minha vida sem me conhecer, sem esperar recompensa. Isso vale mais do que qualquer diploma." Pedro ofereceu-lhe um salário de R$ 20.000 mensais, uma quantia alta justificada pela disponibilidade integral e exclusiva que o trabalho exigia,
já que ela seria responsável por seus cuidados médicos 24 horas por dia. Mais importante ainda, ele se comprometeu a pagar sua faculdade se ela quisesse retomar os estudos. Mas eu não tenho formação em enfermagem ainda, protestou Lena. Você tem algo mais valioso, instinto médico natural e compaixão genuína. O resto se aprende. Lena aceitou. Pela primeira vez em anos, sentia que sua vida estava tomando o rumo certo. Nos anos seguintes, a vida de Lena se transformou gradualmente. Com o salário generoso que Pedro lhe oferecia, ela finalmente pôde realizar o sonho que havia abandonado mais de uma década atrás. Retomou o curso de medicina exatamente de onde havia parado no segundo ano, como se o tempo houvesse congelado seus sonhos, esperando o momento certo para descongelá-los. A rotina diária com Pedro havia criado entre eles uma confiança mútua, que ia muito além da relação profissional. Suas manhãs começavam verificando sinais vitais e organizando medicamentos. Suas tardes eram para estudos e suas noites divididas entre livros de medicina e cuidados especiais quando Pedro precisava. Foi numa dessas rotinas que Pedro lhe apresentou Bruno, seu filho cirurgião que trabalhava em missões humanitárias. Bruno havia retornado ao Brasil numa de suas visitas esporádicas, inicialmente cético sobre a nova cuidadora do pai. Papai, você tem certeza de que ela é qualificada? Perguntara Bruno na primeira vez que a viu. Ela está cursando medicina, Bruno, respondeu Pedro com orgulho. Retomou de onde havia parado. Gradualmente, Bruno começou a observar Lena com outros olhos. Via como ela antecipava as necessidades do pai, não apenas com competência técnica, mas com um amor genuíno que transparecia em cada gesto. Observava como ela segurava a mão de Pedro durante as crises de dor, como conversava com ele sobre medicina, transformando momentos difíceis em oportunidades de aprendizado mútuo. Ela realmente se importa, comentou Bruno com o pai após uma semana observando-a. Não é apenas trabalho para ela. Lena tem algo raro, concordou Pedro. Competência e coração. Vai ser uma médica excepcional. Com o passar dos meses, a admiração de Bruno por Lena só crescia. Impressionava-se não apenas com sua dedicação aos estudos, retomar medicina aos 30 e poucos anos não era fácil, mas com sua inteligência aguçada. Nas conversas sobre casos médicos, ela demonstrava um raciocínio clínico que rivalizava com o de estudantes muito mais novos e sem suas responsabilidades. Lena, por sua vez, também desenvolvia admiração por Bruno. Ele era um cirurgião competente, respeitado internacional. Mas mais que isso, era um homem bonito, maduro, que a tratava com carinho e respeito genuínos. Diferente de Ricardo, que havia visto sua inteligência como ameaça, Bruno incentivava seus estudos. Você tem potencial para cirurgia, disse Bruno certa noite, depois de vê-la auxiliá-lo durante um pequeno procedimento que fizera em Pedro em casa. Suas mãos são firmes, seu raciocínio é rápido. Você realmente acha? Lena sentiu o rosto corar com o elogio. Tenho certeza. Se quiser, posso te dar algumas orientações práticas nos fins de semana. Essas sessões de estudo se tornaram especiais para ambos. Bruno ensinava técnicas cirúrgicas básicas. Lena absorvia cada conhecimento com entusiasmo. Mas além do aprendizado, havia algo mais se desenvolvendo entre eles. Você sabe, disse Bruno numa dessas tardes, observando-a praticar suturas. Admiro muito sua força. Recomeçar depois de tudo que passou é inspirador. Lena parou o que estava fazendo e o encarou. E eu admiro como você dedica sua vida a ajudar pessoas que nem conhece. Suas missões humanitárias, o carinho com seu pai. Foi naquele momento que seus olhares se encontraram por mais tempo que o necessário. Havia algo não dito no ar, uma tensão boa, cheia de possibilidades. Pedro, observando os dois de sua poltrona, sorriu discretamente. Conhecia o filho e via como ele olhava para Lena. Não era apenas admiração profissional. Algumas semanas depois, durante uma caminhada no jardim da casa, enquanto Pedro descansava, Bruno finalmente se declarou. Lena, eu estou me apaixonando por você,
disse ele, parando sob a sombra de uma árvore. Sei que pode parecer complicado nossa situação, mas não consigo ignorar o que sinto. Lena sentiu o coração acelerar. Bruno, eu também sinto algo especial por você. Mas você tem certeza? Eu sou apenas uma estudante recomeçando a vida. Você é muito mais que isso, ele disse, tocando gentilmente seu rosto. Você é a mulher mais forte e determinada que conheço. E também a mais carinhosa. O primeiro beijo aconteceu naturalmente, como se fosse inevitável. Quando se separaram, ambos sabiam que algo definitivo havia mudado entre eles. Meu pai vai ficar feliz, disse Bruno sorrindo. Ele já vive falando que você precisa de alguém que te valorize. Pedro realmente ficou radiante quando eles contaram sobre o relacionamento. Finalmente, exclamou com mais energia do que demonstrara em semanas. Eu já estava começando a achar que vocês dois eram cegos. Lena, minha filha, você merece toda a felicidade do mundo. Nos meses seguintes, o relacionamento floresceu. Bruno a acompanhava nos estudos, levava-a para jantares românticos quando sua agenda permitia, apresentou-a aos colegas como a mulher que vai ser minha esposa. É esposa? Lena perguntou surpresa depois de uma dessas apresentações. Se você aceitar, disse Bruno sorrindo. Estou falando sério, Lena. Quero me casar com você, mas sei que é importante você terminar medicina primeiro. Posso esperar. Você esperaria mesmo? Ela perguntou, tocada pela consideração dele. Claro. Seus estudos são importantes. Você lutou muito para chegar até aqui. Não vou pressionar você a escolher entre mim e seu sonho profissional. Era exatamente o oposto do que Ricardo havia feito anos atrás. Bruno enxergava sua carreira como parte integral de quem ela era, não como obstáculo para o relacionamento. Eu te amo, disse Lena, tomada por uma emoção profunda. E sim, quero me casar com você, depois da formatura. Pedro, observando o casal planejando o futuro em sua sala de estar, suspirou contente. Sua saúde estava se deteriorando devido ao câncer, mas ver Lena e Bruno felizes juntos lhe dava uma paz imensa. Sabia que quando partisse, deixaria duas pessoas que se amavam de verdade para seguir a vida juntas. Vocês dois vão ser muito felizes, disse ele numa dessas noites. E Lena, quando você se formar e abrir sua clínica, quero ser seu primeiro paciente oficial. Será uma honra, respondeu ela, segurando a mão do homem que havia se tornado um pai para ela e um sogro amoroso. O amor maduro que crescia entre ela e Bruno era diferente da paixão juvenil que sentira por Ricardo. Era construído sobre respeito mútuo, admiração genuína e objetivos compartilhados. Finalmente, Lena havia encontrado um homem que a via como parceira, não como subordinada. Pedro faleceu quando Lena estava cursando o último ano de medicina. Em seu testamento, deixou para ela um apartamento quitado e investimentos que renderiam uma renda mensal suficiente para que ela pudesse se dedicar integralmente aos estudos e ao futuro que planejava construir com Bruno. Ela me devolveu não apenas a vida, mas também meu filho, escrevera Pedro, em uma carta deixada para ser lida após sua morte. Bruno voltou para casa por minha causa, mas ficou por causa dela. Espero que encontrem juntos a felicidade que ambos merecem. Lena, você sempre será a filha que nunca tive. O relacionamento entre Lena e Bruno havia se solidificado durante os últimos meses de vida de Pedro. O amor maduro que compartilhavam, construído sobre respeito mútuo, admiração genuína e valores compartilhados, os sustentou durante o luto e os aproximou ainda mais. Alguns meses após a morte de Pedro, André, agora com 17 anos, apareceu inesperadamente na porta do apartamento de Lena. A vida com Ricardo não havia sido o paraíso que imaginara. O pai, focado obsessivamente nos negócios em declínio e cada vez mais ausente emocionalmente, havia se tornado um estranho para o próprio filho. Mãe, me desculpe, disse André parado no hall de entrada, visivelmente constrangido. O garoto havia perdido toda a arrogância da adolescência e parecia genuinamente arrependido. Eu era muito jovem e idiota. Papai,
Papai não está nada bem. Lena observou o filho que não via há anos. Estava mais alto, quase um homem, mas magro demais. Suas roupas eram de boa qualidade, mas visivelmente gastas, como se não comprava nada novo há muito tempo. Havia uma tristeza nos olhos dele que ela nunca havia visto antes. Entre, André, o que aconteceu? Papai perdeu tudo, disse ele, sentando-se hesitante no sofá da sala. Patrícia foi embora assim que o dinheiro começou a acabar. Levou tudo que pôde carregar. A vovó Conceição está numa casa de repouso básica. Papai teve que transferi-la quando não conseguia mais pagar uma boa. E ele está doente, mãe. Muito doente do coração. Foi assim que Lena soube que Ricardo estava internado numa clínica pública, aguardando cirurgia cardíaca pelo sistema público de saúde. O homem que um dia a chamara de velha, aos 32 anos agora, dependia da mesma estrutura médica que ele sempre havia desprezado. Posso te pedir um favor? André hesitou, olhando para as mãos. Você pode dar uma olhada nele? Sei que você está quase se formando em medicina. André, Lena disse suavemente. Estou no último ano, mas ainda não sou médica formada. Mas você entende dessas coisas muito mais que eu. E ele... André fez uma pausa, como se as próximas palavras fossem difíceis de pronunciar. Ele descobriu que você voltou a estudar medicina. Alguém comentou com ele. Disse que sempre soube que você era inteligente demais, que foi o maior erro dele você não ter terminado o curso naquela época. Um erro dele. Depois de tantos anos, Ricardo finalmente reconhecia que havia cometido um erro, mas ainda não era o erro que Lena esperava ouvir. Ele também disse, continuou André, que você provavelmente ia se formar e virar uma grande médica e que ele tinha sido um idiota de não ter apoiado você quando teve chance. Lena não visitou Ricardo no hospital. Em vez disso, usou os contatos que havia desenvolvido durante seus anos de estudo para garantir que ele tivesse acesso ao melhor tratamento disponível no sistema público. Pagou discretamente por exames complementares e medicamentos em clínicas particulares, tudo dentro da legalidade, apenas agilizando processos que o SUS oferecia, mas com demora inevitável. Por que está fazendo isso? Perguntou Bruno certa noite, observando-a organizar os detalhes do tratamento de Ricardo através de terceiros. Seria sua chance de mostrar para ele como sua vida mudou. Porque não preciso da validação dele, respondeu Lena, guardando os papéis numa pasta. Há anos eu me importava desesperadamente com a opinião de Ricardo. Hoje me importo apenas com fazer a coisa certa. Ele vai receber o tratamento que precisa, não porque merece meu perdão, mas porque todo ser humano merece cuidados médicos adequados. Ricardo se recuperou da cirurgia. André, que havia testemunhado a generosidade silenciosa da mãe, pediu para morar com ela enquanto terminava o ensino médio. A relação entre eles precisou ser reconstruída tijolo por tijolo, mas havia amor verdadeiro como alicerce. Você se tornou uma pessoa incrível, mãe, disse André no dia da formatura de Lena em medicina. Espero um dia conseguir ser metade da pessoa que você é hoje. Lena se especializou em cardiologia, uma ironia que não passou despercebida a ninguém. Trabalhou em hospitais públicos por 2 anos antes de abrir sua própria clínica, focada em atendimento humanizado e preços acessíveis para pessoas que, como ela um dia, não tinham condições de pagar consultas caras. 2 anos após sua formatura, numa manhã ensolarada de primavera, Lena caminhava pelo corredor de uma pequena igreja em direção ao altar onde Bruno a esperava, radiante. Havia escolhido uma cerimônia simples, apenas com amigos próximos e colegas da área médica. André a conduzia orgulhosamente pelo braço, cumprindo o papel que deveria ter sido do falecido pai de Lena. As flores brancas decoravam o ambiente com elegância discreta, e a música suave ecoava pelas paredes de pedra. Lena estava radiante em seu vestido simples, mas elegante, o cabelo preso num coque baixo que realçava seu rosto sereno e feliz. Está linda, mãe, sussurrou André enquanto caminhavam. O Bruno é um cara de sorte. Bruno a esperava no altar com um sorriso que iluminava todo o ambiente.
Ao lado dele, o padre aguardava pacientemente. Na primeira fileira, alguns colegas médicos e enfermeiros que haviam se tornado sua família escolhida observavam emocionados. O que ninguém sabia era que, escondido atrás de uma das colunas laterais da igreja, uma figura solitária observava toda a cena através de uma fresta na porta entreaberta. Ricardo estava lá, mais magro que antes, o cabelo grisalho e o rosto marcado pelos anos de erro e arrependimento. Havia descoberto sobre o casamento através de André, que mencionara sem querer durante uma das raras visitas que o filho ainda lhe fazia por pena. Observando Lena caminhar em direção ao altar, Ricardo foi invadido por uma avalanche de memórias. Lembrou-se da garota de 19 anos que havia pedido em casamento, radiante e cheia de sonhos. Lembrou-se de como ela brilhava quando falava sobre medicina, de como seus olhos se iluminavam quando estudava anatomia nas manhãs de domingo. Viu na mulher que caminhava pelo corredor não apenas a pessoa bem-sucedida que ela havia se tornado, mas todos os anos de sacrifício que ele havia desperdiçado, todos os momentos de cumplicidade que havia jogado fora por ambição e superficialidade. Quando o padre perguntou se alguém se opunha à união, Ricardo sentiu um impulso louco de se levantar, de gritar que ele a havia amado primeiro, que havia cometido o maior erro de sua vida. Mas permaneceu calado, escondido, observando a felicidade que ela havia conquistado sem ele. Aceita este homem como seu esposo, para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, enquanto viverem? Perguntou o padre. Aceito, respondeu Lena com voz firme e clara, olhando nos olhos de Bruno com um amor maduro e verdadeiro. Ricardo fechou os olhos por um momento, sentindo o peso de todas as escolhas erradas que havia feito. Quando os abriu novamente, viu Bruno beijar Lena delicadamente, enquanto os convidados aplaudiam. Ela estava radiante, genuinamente feliz, de uma forma que ele nunca havia conseguido proporcionar. Saiu da igreja antes que a cerimônia terminasse, caminhando pelas ruas vazias da manhã com o coração pesado. Sabia que havia perdido para sempre não apenas a mulher que amara, mas a chance de ter sido parte da vida extraordinária que ela havia construído. Hoje, quando Lena se olha no espelho de sua clínica bem-sucedida, vê uma mulher realizada. Não é mais a velha que Ricardo descrevera aos 32 anos, nem a jovem sonhadora que havia abandonado medicina por um amor que não a valorizava. É uma mulher que descobriu sua própria força na adversidade e construiu uma vida autêntica, baseada em seus próprios valores. Que ao seu lado, Bruno continua sendo o homem que viu nela não uma âncora, mas um farol, uma luz que o guiou de volta para casa e que agora ilumina o caminho que percorrem juntos. Se você gostou desta história de superação e reconstrução, a próxima que já está aparecendo na tela também vai tocar seu coração. Deixe seu gostei, compartilhe com quem precisa ouvir que nunca é tarde para recomeçar e conte nos comentários qual parte desta jornada mais te inspirou. Um abraço caloroso e até a próxima, com mais histórias que mostram como a verdadeira vitória não é sobre vingança, mas sobre encontrar nossa própria força e dignidade.